Amados, abra comigo a vossa Bíblia, por favor. No Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, no capítulo de número 10. Lucas capítulo 10. Serei extremamente breve para não enfadar nenhum dos senhores. A partir do versículo de número 25. É uma passagem muito conhecida entre nós. A leitura é um tanto longa, mas eu preciso que a minha irmã, que meu irmão, preste atenção. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, diz assim: E eis que se levantou certo doutor da lei. O que é que ele era? Nunca se esqueça disso. O que é que ele era? Só as mulheres? Os homens? Igreja, o que é que ele era? E eis que se levantou um certo doutor da lei, e para o experimentar, disse: Mestre, que farei para herdar a salvação? Ou seja, ele estava simplesmente querendo pegar Jesus em alguma falha. O cara era doutor da lei. Perguntou-lhe Jesus. Se ele fez uma pergunta, Jesus respondeu também com uma pergunta. Quem planta? Quem planta? Quem planta interrogação, colhe o quê? Me ajuda. Quem planta interrogação, colhe o quê? Se ele plantou interrogação em Jesus, o que é que eu devo fazer? Jesus, vou lhe fazer colher uma interrogação. Perguntou-lhe, pois, Jesus: que está escrito na lei? Ou seja, você é doutor da lei, então eu vou te perguntar o que é que você conhece daquela área que você é doutor. O que está escrito na lei? Como lês tu? O que é que você lê lá? Como é que você lê sobre a salvação? Respondeu-lhe ele: o que eu leio sobre a salvação na lei? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Respondendo ele a Jesus sobre a salvação, o que ele lia. Tornou-lhe Jesus: respondestes bem. Faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó. Temos duas cidades aí. Descia de onde? Jerusalém. Ia para onde? Jericó. Descia de onde? Jerusalém. Ia para onde? Jericó. Saía de Jericó e ia para Jerusalém, ou ao contrário? Ótimo. E caiu nas mãos de salteadores, plural, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pela mesma, ou caminhava pela mesma, ou pelo mesmo caminho, certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, ou seja, descia também, ia para Jericó também,
Um levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Mas um samaritano, um quê? Que ia de viagem. Ele era um viajante. Ele era o quê? Chegou perto dele e vendo-o, encheu-se de compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Me dê esses dois elementos. Para o inferno ouvir. E pondo-a sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, repete isso. Só mais uma vez. Tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhes: cuida dele, e tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando eu voltar até aqui. E mesmo sem entender nada, diga amém. Meus amados, queridos irmãos, pensam numa mensagem rápida, objetiva. Eu quero até lhe dizer que eu não vos trago uma mensagem assim para você dizer: caramba, hoje eu aprendi. Não. A mensagem que eu vos trago é muito rápida, e na realidade ela não será uma mensagem para você anotar algo e dizer: hoje eu aprendi, tipo assim. Não, será um recado de Deus para alguém aqui nesta manhã. Diga para alguém que está do seu lado: pode ser para você. Diga para ele, diga para ela: está vindo o recado de Deus aí. O que é que nós lemos aqui? Algo que, na minha ótica de enxergar, a maioria de nós outros, inclusive eu, já passei, como diz o paulista e o carioca, passa batido, né? Não percebe. E tem alguns elementos ali, na minha ótica de enxergar, extremamente rico. Um deles, a gente fala muito sobre a parábola do bom samaritano, mas quase ninguém percebe por que Jesus contou esta parábola. E para quem Jesus contou esta parábola? Para quem e por quê? Por quê e para quem? Jesus está com seus discípulos e uma grande multidão. E no meio da multidão tinha um doutor da lei. Ele não era discípulo, ele não era aluno, ele era doutor. Guarda isso, doutor. Alguém que possuía o doutorado. Ele olhou para Jesus e disse: esse cabra é o enganador. Ele mente, e a mentira dele é tão bem contada que todo mundo está achando que é verdade. Ele não sabe que eu sou doutor, e eu vou pegar ele numa matéria que eu domino: soteriologia. Sotero, salvação; logia, estudo ou tratado. Soteriologia, estudo sobre a salvação. Era uma matéria que ele dominava. O cara é doutor em soteriologia. Qual era dele? Vou pegar ele. O doutor em soteriologia, achando que estava disfarçado, disse: mestre! Sem hipocrisia. Jesus não era mestre para ele. Ele não tinha Jesus como mestre. Ele tinha Jesus como impostor, tinha Jesus como enganador.
E aí ele profere: mestre, tudo hipocrisia, porque para ele Jesus não era mestre, para ele Jesus era um enganador. Vai vendo, ele disse: mestre, que devo fazer? Ele não disse o que todos devem fazer. O que eu devo fazer para ser salvo? Jesus olhou para ele e disse: o que diz a lei? Tipo assim, eu sei que você conhece a lei. Ele olhou, fez: bom, em matéria de soteriologia, em matéria soteriológica, a lei diz que para eu alcançar a salvação, eu tenho que amar a Deus sobre todas as, e ao meu próximo como a mim. Aí Jesus disse: pronto, faz isso. Ele julgando que já amava a Deus sobre todas as coisas, ele querendo pegar Jesus, disse: e quem é o meu próximo? Aí Jesus contou essa parábola para responder para ele quem era o próximo. Me ajuda, quem era o próximo? E quem é o meu próximo? Jesus respondeu para ele quem era o próximo dele. Jesus disse: descia certo homem de Jerusalém para Jericó. Descia certo homem de Jerusalém para Jericó. Todas as vezes que você lê a palavra parábola, o que quer dizer parábola? Parábola quer dizer algo sucedido, contado posteriormente. Ou seja, parábola quer dizer isto já aconteceu e está sendo contado. Aí Jesus contou para ele o que havia acontecido, amado Júlio. Só que para quem não sabe, Jesus está tocando na ferida dele. A maioria não percebe. Jesus está contando para ele uma história que ele conhecia. Jesus está contando para ele uma história que ele conhecia. Quase ninguém sabe quem era este homem que foi socorrido pelo samaritano. Descia certo homem de Jerusalém para Jericó. Eu vou te falar de uma cidade, aliás, das duas cidades que eu conheço como a palma da mão. E o nosso líder, pastor Jerônimo Idem, e alguns pastores aqui. Deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba. Nenhum judeu, eu disse que nenhum, ainda hoje entra em Jericó. Nenhum. Alguém está te guiando? Ele chega em Jericó e diz: pode entrar, vai que eu espero vocês aqui fora. Não entra. Jericó está em Israel? Está, mas não é terra de Israel, é território árabe. Não mora judeu em Jericó, ainda hoje. Jericó, na época em que Israel está indo tomar posse da terra prometida, era famosa. Famosa. Era a terra da prostituição. Fica triste não, e ainda hoje, tá? Ainda hoje. Nessa época, descer de Jerusalém para Jericó, já está dizendo descer. Jericó está lá embaixo. Um detalhe que talvez você nunca percebeu: Jerusalém é a cidade mais alta do mundo. Jerusalém está sobre os montes e está 400 metros acima do nível do mar. É a única cidade
que está acima de todas as cidades do mundo. Deus exaltou Jerusalém literalmente. E descer de Jerusalém para Jericó, já está dizendo, descer a decadência. Ninguém desce de Jerusalém para Jericó. Judeu, para. Se tivesse descendo, estava dizendo: eu estou deixando os meus valores, estou indo lá embaixo, para a casa das descendentes de Raabe. Entendeu? Vou procurar uma alegria, né? Tá entendendo, né? Tá não? E lá vai esse judeu descendo de Jerusalém para Jericó. O que é que o cabra quer? Saindo de Jerusalém, centro da adoração. Olha para mim, por favor. Olha para mim, por favor. Olha para mim, queridão, por favor. O que é que ele quer? Saindo do centro das adorações, do lugar mais alto e exaltado do mundo, para o local baixo, o nível baixo, moralmente baixo. Estou finalizando agora, te prometo. Mas você sabe, tem coisas que é ilusão. É ilusão. O que tinha de gente que descia para Jericó, não sei se você viu, Jesus falou de 4. Um estava subindo e os 2 estavam descendo. Os 3 estavam descendo. Vai vendo. Concluindo, ia descendo de Jerusalém para Jericó. Ele tinha o objetivo de chegar em Jericó. Agora, o que é que esse cabra queria em Jericó, senão uma alegriazinha fictícia e transitória, né? Ninguém está vendo, estava indo sozinho, né? Se não tem ninguém por perto, então o que não é visto, né? Se ninguém vê, ninguém estraga. Vai vendo. Vai vendo. Aí Jesus disse: e um grupo de salteadores pegou ele, deixou ele despido, tomou tudo que ele tinha, arrebentou ele no pau. Ele está no meio do caminho, nem chegou em Jericó e nem em Jerusalém, ficou no meio do caminho. E de repente vai passando também, descendo, está escrito, descendo de Jerusalém para Jericó, um sacerdote. Para Jericó. Ninguém está vendo. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: está entendendo, né? Vai vendo. Aí viu, passou de largo. De igual modo, lá vai o levita. Vou para Jericó, vou mentir. Tem que ir lá. Problema seu. E o cabra está ouvindo tudo isso. O cabra já está. Será que ele estava na pedra, escondido, vendo que tudo isso aconteceu? E de igual modo, lá vai um viajante. Os outros estavam descendo para Jericó. O samaritano era viajante. Coloca aí, campeão, só para tu ter noção. Só para a igreja ter noção. Eu estou finalizando, te prometo. Jericó era uma cidade amaldiçoada pelo próprio Deus. O próprio Deus disse: eu não quero meu povo, não quero.
Lembra quando Israel saiu do Egito? Lembra que Jericó tentou atrapalhar a viagem de Israel para tomar a terra prometida? Tanto é que quando Jericó caiu, olha para mim por favor, Jericó caiu, Josué levantou-se e disse: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade, a cidade de Jericó. Josué capítulo 6, versículo 26. Quando Jericó caiu, olha o que Josué disse, ó. Também neste tempo, Josué os esconjurou, dizendo, dois pontos: maldito diante do Senhor. Ele não disse diante de mim, porque no dia que ele morresse acabou. Ele disse diante do Senhor, já que Deus é eterno, então a maldição é eterna. Diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito a afundará, e com a perda do seu filho mais novo lhes porás a porta. Ok. Maldito diante do Senhor. Obrigado, querido. Josué morreu. Olha para mim. Aí veio os juízes, Sansão, Gideão, mas ninguém reedificou Jericó. Aí veio os reis, vieram os reis. Ninguém reedificou Jericó. Então Israel começou a crescer, mas Jericó está lá no meio, aqueles destroços. Ninguém, porque a palavra da maldição estava lá. Isso era pregado. Israel vai crescendo, mas Jericó está ali, aqueles destroços. 500 anos depois, o que é que eu disse? Me ajuda, o que é que eu disse? 500 anos depois, Júlio, após a morte de Josué, o oitavo rei de Israel, se levantou e disse: Iel, vem cá, Iel, vai lá e reedifica Jericó. Não, mas não tem a palavra de maldição. Iel, eu estou lhe dizendo que você vai reedificar Jericó e a cidade é sua. Mas Josué já está morto. 1 dos Reis, capítulo 16, por favor. Versículo 34. 1 dos Reis 16, 34. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou Jericó, 500 anos após a morte de Josué. Quando lançou os seus fundamentos ou alicerce, morrendo-lhe Abirão, seu primogênito. E quando colocou as portas, inaugurou a cidade, morreu-lhe Segube, seu filho mais novo, conforme a palavra do Senhor que lhe falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Obrigado, querido. Pastor, não estou entendendo. 500 anos após a morte de Josué, levantaram e reedificaram a cidade. Cumpriu a palavra que Josué tinha dito, porque Josué não disse diante de mim, ele disse diante do. No dia que se levantar, a profecia está valendo. Por isso que nós, profetas, vos abençoamos em nome do Senhor. Ou seja, o profeta pode morrer, mas aquilo que profetizou para a sua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Ok? Então Jericó é uma cidade amaldiçoada. Todos que moram ali estão debaixo de maldição. Bartimeu, Zaqueu, todos que moram ali estão debaixo de maldição.
a não ser que fosse chamado por um profeta. Se o profeta dissesse: você, vem comigo, a maldição estava quebrada. Mas a lei profética diz o seguinte: que você tinha que ser chamado por um profeta maior que aquele que amaldiçoou. Você pode observar que quando Jesus entra em Jericó, ele entra com seus discípulos só. Quando ele sai com uma grande multidão. Por quê? Porque ele chegou dizendo: eu sou maior que Josué, vem comigo. 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 Resumindo, queira Satanás ou não, nesta manhã tem quebra de maldição em nome de Jesus. Escuta isso. Ia descendo de Jerusalém para Jericó. Isso é decadência. Um iludido. Isso é Jesus respondendo para o doutor da lei. O iludido. Salteadores pegaram ele, quebraram ele no pau. O sacerdote olhou de longe. Só a vontade de chegar em Jericó é tão grande que eu não estou nem vendo. O levita: louvai ao Senhor. Que Deus cuide de você. Ia um viajante, só que ele era samaritano. Os judeus não lidam com os samaritanos. Olhe para mim. Os judeus não lidam com os samaritanos. Não é o samaritano que não lida com os judeus, é o judeu que não fala com o samaritano. Tanto é que lá em João capítulo 4, você vê que quando Jesus pede a água para a mulher na cidade de Sicar, ela diz: opa, os judeus não falam com a gente. Não é a gente que não fala com vocês. Vocês não falam com a gente. E você está me pedindo água? Ele falou: para de bobagem. Para de coisa. Por que os judeus não falavam com o samaritano? Isso era coisa política. Todos nós sabemos que quando Salomão morreu, a Bíblia diz que Deus dividiu Reino Norte, Reino Sul. Reino Norte ficou sendo chamado de Samaria ou Samaria, e Reino Sul ficou sendo chamado de Judá. Com a divisão do reino, começaram a pregar dizendo: não precisa ir para Jerusalém adorar a Deus, não, vamos adorar aqui nos montes, que nosso pai Jacó não tinha templo, esse negócio de templo, ou seja, botando o povo, coisa na cabeça do povo para não ir para o templo, porque não queria perder o povo. Então vamos adorar nos montes. E aí começaram a adorar nos montes, e para diminuir a frequência do templo nas festas, ou nas festas das Páscoas, Asmos, enfim. Então os judeus não lidavam com o samaritano. Desde Jeroboão e Roboão, os dois reis. Esse samaritano parou. Ele era viajante. Esse samaritano parou. Ele limpou as feridas, derramou sobre as feridas dois elementos: vinho e azeite. Colocou na sua cavalgadura, ou seja, ele passou a puxar a rédea, e o rapaz montado no animal dele, e ele foi puxando. Parou em uma hospedaria. Segundo a Bíblia, ele ficou a noite cuidando do rapaz. Está escrito: no dia seguinte, chamou o dono da hospedaria e deu 2 denários. Um denário é equivalente a um salário mínimo, a um mês de trabalho. Ele deu dinheiro de 2 meses. Toma aqui, cuida dele. E se o que eu dei foi pouco, quando eu voltar, te pagarei. Ok. É que talvez você não percebeu. Jesus está contando essa parábola para responder a pergunta
que o rapaz tinha feito a ele. Quem é o meu próximo? Jesus estava dizendo para ele quem era o próximo dele. Aí Jesus disse: agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual dos três, sacerdote, levita e samaritano, te pareceu o próximo? Não é o mais próximo, está escrito o próximo dele. Eu e você diria os três, porque todo filho de Abraão é próximo. Segundo a Bíblia, nananina não. Nananina não. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Leia direito. Não basta ter nascido para ser meu próximo. Qual dos três te pareceu o próximo dele? Descendente de Abraão todo mundo é. Agora meu próximo, segundo Jesus, não. Qual dos três te pareceu próximo deste homem que eu acabei de te contar a história? O rapaz disse: eu tenho para mim que foi aquele que agiu de misericórdia para com ele. Mas pode observar, o miserável não disse o samaritano, porque judeu não diz a palavra samaritano. Aí Jesus olhou para ele e disse: você perguntou quem era o teu próximo, não foi? E eu te contei essa história. Tu não lembrou de nada? Você não está entendendo. Jesus estava contando o que tinha acontecido com ele. Jesus estava contando o que tinha acontecido com ele. Você desceu de Jerusalém e ia alimentar a sua carne em Jericó. E houve uma intervenção de Deus. Deus não permitiu você chegar em Jericó. Pastor, não estou entendendo. Houve uma intervenção divina para que aquele homem não chegasse a Jericó. Você não percebeu que começou a atrapalhar tudo na sua vida? Começou tudo de errado, tudo de errado, tudo de errado. E é Deus dizendo: filhona, filhão, eu estou atrapalhando para que você não chegue em Jericó. Vai tu e faz o mesmo. Ele: vai tu e faz o mesmo. Te respondi a tua pergunta. E acabou a nossa leitura. Pastor, o senhor me trouxe algo que eu não tinha noção, ou eu já tinha percebido. Agora, onde está a minha parte? Onde está a palavra rema? A história é ótima, amei. Em matéria de conhecimento, pastor, gostei. Agora a minha parte, rema. Onde é que fica? Aqui. Deus entrou com intervenção para que você não chegasse a Jericó. Não entendi, vou repetir. Está havendo a intervenção da parte de Deus para que o diabo não te prenda em Jericó. Não, você não está entendendo. Está havendo a intervenção da parte de Deus para que o diabo não destrua teu casamento, para que o diabo não destrua tua vida, para que o diabo não destrua tua vida financeira. Está havendo a intervenção. Ou seja, Jericó não terá o prazer de ver os teus pés pisando lá, de ver as tuas mãos passando por lá, de ouvir a tua voz. Quem acredita nisso, aplauda Jesus. Segundo, e agora eu finalizo. Vê se você pega a revelação. Sozinha, nem em Jerusalém, nem em Jericó, no meio do caminho, olham para você, até podem te ajudar, mas não te ajudam. Até te conhecem, mas passam de largo. E aí quem passa? Olha para cá para você pegar a revelação. Isso é a palavra rema. Quem passa? Um samar. Tipo assim, se o levita não me ajudou, se o sacerdote não me ajudou, é esse samaritano que vai me ajudar?
Judeu não fala com o samaritano. E tudo que a gente planta, geralmente a gente colhe. Quem aproximou-se? O levita. O levita estava viajando. E quem viaja tem compromisso. Deitou 2 elementos nas feridas: vinho e azeite. Quando tudo parecia que estava perdido. Primeiro, a ajuda veio, vê se você pega a palavra rema, tá? A ajuda veio de onde ele menos imaginava. Eu gosto de pregar para quem acredita em revelação. Eu estou devolvendo o microfone a quem de direito agora. Eu gosto de pregar para quem acredita em revelação. Deus nos trouxe aqui hoje para dizer: filha, filho, está tudo indo de mal a pior. Houve uma intervenção minha para você não chegar a Jericó. Houve uma intervenção minha para você não chegar a Jericó, filhão. Agora, a ajuda virá de onde você menos imagina. Aparentemente perdeu. A empresa já era. Casamento, ponto final. Ministério acabou. Aparentemente acabou. Quem podia te ajudar passou de largo. E vê se você entende. Tudo isso é plano de Deus. Olha para alguém que está do seu lado e diga: a ajuda virá de onde você menos imagina. Teve gente que roubou a bênção do outro irmão, não bateu no ombro e nem falou. Profetiza para ele: a ajuda virá de onde você menos imagina. Primeiro, intervenção de Deus. Segundo, a ajuda virá de onde você menos imagina. Terceiro, olha o que ele recebeu: vinho e azeite. Vinho e azeite. Teve gente que passou e disse: acabou, já era. Aí já está quase morto. Então a ajuda que eu posso dar é matar mais rápido. Então já está quase morto. Aí vem alguém e diz: ainda tem vinho na tua história. Eu gosto de pregar para quem acredita em milagre. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: ainda tem vinho na tua história. Não profetiza: ainda tem vinho para a tua história. O caba disse: gostou do vinho? Agora tem azeite. Diga para alguém que está do seu lado: alegria e unção. Não, ele não ouviu. Alegria e unção. As feridas dele foram curadas. O vinho faz você esquecer. Isso é, a própria Bíblia diz. Ou seja, Deus fez ele esquecer. Esqueceu tanto que Jesus teve que lembrar para ele, contando a história. Ele agora está em Jerusalém. Ele viu o levita. O sacerdote. Ele olhou e fez.
estava indo para Jericó, né? Você também, mas eu não fui. Jesus não deixou. Mas é você mesmo? Ele, Como foi isso? Vinho e azeite. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: tem vinho e azeite. Fiz esse arrudeio todo para lhe dizer: Jericó vai continuar te esperando, porque você nunca chegará em Jericó. Sabe quando é que ele desejou ir para Jericó? Nunca mais. Sabe quando é que ele tinha vontade de ir lá para Jericó? Nunca mais. Sabe quando é que você vai sentir vontade de voltar a este mundo perdido, achando que lá aqui é tudo ilusão? Assim diz o Senhor para mim e para você: a partir de hoje, queridão, a partir de hoje, queridona, sentimento de ir para Jericó, assim diz o Senhor, nunca mais. Igreja viva, que é para tu, aí tu grita, tá? Quando eu disser igreja viva, aí você mostra se está viva, se está vivo ou não. Aí eu vou vir atrás e vou dizer: vinho, aí tu grita, e azeite, para estremecer o inferno. Igreja viva, a partir de hoje é vinho. Aplauda Jesus Cristo. O bom samaritano acabou de chegar, trazendo vinho e azeite, vinho e azeite, vinho e azeite. Aplauda Jesus Cristo. Pastor Abílio Santana, venho de Salvador, Bahia, na fúria de uma leoa parida e na força de um touro selvagem. Então, somente para te dizer, queira Satanás ou não, a partir de hoje é